Olá, minha gente linda, nós chegamos no dia 29 e a lição de hoje, ela é muito importante, como todas as outras, mas ela é meio que, eu acho que a base, né, de tudo isso que a gente tem conversado e muito importante, né? Eu acho que todas são, mas ela para mim ela é muito chave para a gente entender. Ela faz um shift naquilo que a gente acredita verdadeiramente a respeito daquilo que a gente pode, daquilo que a gente não pode, né? E ela diz o seguinte: Deus está em tudo que eu vejo, né? E quando a gente para nessa lição, o que que isso muda, né? Eu acho que na verdade isso muda porque saber que Deus está, o amor de Deus criou tudo, né, e Ele está por trás de todas as coisas, muda bastante a maneira com que nós enfrentamos a nossa vida, que nós vemos as coisas na vida, né, a começar por saber que as coisas não são tão escuras quanto parecem, porque dentro de tudo, né, atrás de tudo existe uma luz, né, a luz do amor de Deus. Então, isso dá um senso muito grande de segurança, né, um senso muito grande de certeza, de que não importa qual seja a realidade ela é sempre baseada numa luz de amor, né? E isso então, isso faz uma tremenda diferença ao enfrentarmos, né, o nosso dia a dia, né? E para fazer com que isso seja uma coisa um pouco mais prática, né, para que você tenha talvez um esclarecimento um pouco mais prático, não só de você olhar, por exemplo, para uma mesa e dizer, atrás dessa mesa, da utilização dessa mesa, existe um propósito divino, né, por ela existir, por ela estar na minha realidade, por trás dessa situação difícil, né, porque eu nem chamo de problema, porque eu acho que problema nada mais é do que uma situação que eu ainda não tenho as ferramentas necessárias para que eu consiga resolver. Existe uma oportunidade para que eu experimente uma faceta diferente do amor de Deus que eu ainda não conheço, mas existe também um outro lado que eu acho muito importante em tudo isso, que é o lado de entender aonde que eu vejo, né, esse amor mesmo assim em mim, né? Porque tomando o conhecimento de que todos nós somos feitos da mesma essência e temos as mesmas capacidades, né? Somos feitos com o mesmo material, podemos assim dizer, né? E isso é provado pela ciência, né? Que a própria epigenética, ela diz que nós somos 99% geneticamente iguais, né? Isso já nos abre aí de uma forma grandiosa para dizer que nós somos pessoas que temos as mesmas condições de ser bem-sucedidos, né? Isso também nos mostra que para chegar nesse sucesso, então, se é assim, né, o que que nos diferencia entre aqueles 5% da população mundial, que é super, hiper bem-sucedido, do resto que não é tanto, né? O que que é que nos faz essa diferença? Então, falar em termos de ciência, tá? A ciência diz que já foi provado hoje que são 10.000 horas ou 10.000 horas ou 10 anos para se fazer um expert, tá? Então, uma pessoa precisa ter 10.000 horas ou 10 anos fazendo a mesma coisa para ela se tornar um expert. E não somente são 10 anos simplesmente, são 10 anos fazendo a mesma coisa, mas se aperfeiçoando nessa mesma coisa todas as vezes que ela faz. Ou seja, se eu sou sei lá, um cirurgião, eu fazer 10 anos ou 10.000 horas de cirurgia e todas as vezes que eu faço, eu vou
eu faço, e não somente eu faço, eu analiso e eu observo para saber como eu posso fazer melhor na próxima vez que eu fizer uma nova cirurgia. Ou seja, são 10 anos ou 10.000 horas de melhoramento todas as vezes que eu fizer o mesmo procedimento. Então, isso nos leva a crer que, diante desta descoberta, que não só existe o lado da persistência, né, da resiliência, mas também dessa vontade, né, de querer, de ver que existe sempre uma condição, existe sempre uma possibilidade de melhorar, né? E existe também essa a possibilidade de saber que o progresso está em estar sempre se desafiando, estar sempre se colocando numa posição em que eu posso ser melhor. Não existe um teto, não existe um momento em que eu cheguei a dizer o seguinte: eu já alcancei o máximo que eu podia. Não, sempre existe como eu crescer um pouquinho mais, sempre tem uma chance de eu subir um pouquinho mais, de eu alcançar um ponto maior nessa escala. E isso é muito importante. Então, quando eu entendo que tudo foi feito por esse grande amor, que não tem tamanho, que é enorme, eu entendo que eu também fui criada para essa expansão, né, para essa expansão que eu posso ser esticada, né, que eu posso ser esticada. E esse esticar significa que eu não posso ficar numa área de conforto. Então, se você é alguém que acredita neste amor, que acredita neste caminho de amor, você tem que também estar disposto a se permitir expandir, né? E expandir significa sair da sua zona de conforto, porque o lugar onde há menos expansão é na zona de conforto, né? Aonde você cresce, aonde há o progresso, é aonde há dor de crescimento. A minha filha mais nova, ela é muito alta, né? E ela sentia muitas dores nas pernas, ela sentia dores nos braços, né? E um dia ela falou comigo: mãe, eu tenho muita dor, eu tenho muita dor. E eu fiquei preocupada, né? Porque a gente, como mãe, logo a gente se preocupa. E eu cheguei no médico, eu falei: a minha filha reclama muito de dores, eu não sei mais o que fazer, e eu tenho medo, né, que ela tenha algum problema nos ossos e tal. E eles examinaram e tal, fizeram exames, né, radiografias. E de repente ele virou para mim e falou: mãe, olha, o problema dela é que ela tá crescendo. E a dor dela é dor de crescimento. E não há nada que se possa fazer a respeito de dor de crescimento. É a melhor dor que existe, né? Então, nós temos que entender que, uma vez que nós nos dispomos, né, a enxergar que existe um universo enorme de possibilidades, né, nós temos que estar dispostos também a caminhar nesse progresso que vem com ele essas dores de crescimento. E essas dores de crescimento significa eu estar disposto a sair da minha zona de conforto e enfrentar. E este é o único medo, né, que nós passamos, e que é preciso nele ver a luz do amor, né? Todos os outros medos nós entendemos que são medos do ego, né? A gente entende muitas vezes que a gente age no caminho do ego quando a gente se irrita, e nós vimos várias máscaras dele, né? Nós vimos várias facetas egóticas e vários máscaras do medo, aonde ele se esconde. Nós já falamos sobre tudo isso. Mas quando a gente entra num processo de expansão, né, e nesse processo de expansão, muitas vezes a gente tem esse frio na barriga quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente se vê sendo desafiado, a gente se vê sendo, né, que está indo um pouquinho, está esticando a gente um pouquinho mais, e é quando bate aquele friozinho na barriga, mas a gente, no fundo, a gente sabe que quando eu acredito que eu fui criado com tudo aquilo que eu preciso para vencer, quando eu acredito que eu fui criado por um Deus de amor que tem o melhor para mim, que é Pai, e que jamais, né, me colocaria um desejo que eu não fosse capaz de alcançar, né, me colocaria um sonho
me faria sonhar algo que eu não fosse capaz de realizar, né? É como a gente conhece muito bem, né? Ah, quantos, né? Walt Disney, Napoleon Hill, Dale Carnegie, tantos que falam, né? Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de fazer. Tantos que são capazes de dizer se alguém fez, você é capaz de fazer também. Nós, tantas vezes nós ouvimos tudo isso que muitas vezes virou até um clichê, quando na verdade é uma grande realidade. Deus, ele jamais colocaria em cada um de nós um sonho para que a gente simplesmente sonhasse e fosse frustrado. Por outro lado, nós temos que nos permitir a, a olhar além deste desafio, muitas vezes, a olhar além desse friozinho na barriga, que eu acho que é um medo diferente, né? É um medo que nos impulsiona a andar um pouquinho mais. É um medinho de progresso, né? Podemos dizer assim, é aquilo que dá aquela dorzinha por ser desafiador, né? É um medo que nos desafia, é um medo que nos impulsiona, né? E é por isso que é muito, mas muito importante, né? A gente se rodear, podemos assim dizer, de pessoas que têm os mesmos valores que nós, que têm as mesmas crenças que nós. Elas não precisam de ser iguais a cada um de nós, porque nós somos diferentes, né? Nós temos gostos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos ideias diferentes, mas os valores, as crenças, é muito importante que nós temos, que a gente tenha amigos, né? E muitas vezes nós não precisamos de ter milhões de amigos, 10 amigos, 20 amigos, mas se você tiver 2, 3 amigos que pensam, que tenham os mesmos valores, desculpa, que tenham os mesmos valores, as mesmas crenças que você, que acreditam como você, que ele é capaz de fazer, de realizar, é nessas horas que eles te ajudam a ver como você, a luz do amor, que vai te ajudar a, nessa hora do desafio, a se entregar no fluir da tua realidade e vai te ajudar a se entregar, né? A se integrar quando você muitas vezes tem que se jogar naquele desafio, né? E se permitir ser desafiado, e se permitir ser expandido, e se permitir, né? Entrar nesse grande desafio. E é por isso que é importante esse ambiente, né? Na verdade, as pessoas que nós mais conversamos, nós nos tornamos, as pessoas que nós mais lidamos, nós nos tornamos. É, aquele velho ditado, né? Diz-me com quem tu andas e direis quem és. Né? Depois inventaram aquele, né? Diz-me com quem tu andas e eu direi se vou contigo, né? Mas a verdade é que até na Bíblia diz, né, que a gente não se deve sentar na mesa dos escarnecedores e tantos lugares, né? Deixa claro que nós temos que saber escolher bem as pessoas que nós nos associamos, porque querendo ou não, elas têm bastante influência sobre a nossa maneira de ver a vida. Por isso, todas as vezes que você se sente desafiado, que você se sente podemos assim dizer, que está sendo esticado, né? Parece que às vezes a gente está parecendo um puxando de um lado, outro puxando do outro, você tá ali, oh my gosh. E é a hora de você realmente olhar a situação com esses olhos de amor e ver que atrás daquilo tudo existe um Deus de amor que está ali dizendo vai, vai que você consegue, vai que atrás desse grande desafio tem uma força que vai vir, que você nem sabe da onde, mas que está ali, né? Se você olhar para trás e você ver as vezes que você venceu, né? As vezes que você se superou, você vai falar, meu Deus, eu não sei como eu consegui, eu não sei como eu cheguei lá, eu sei que eu cheguei. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, talvez eu não conseguiria, e eu tenho certeza que conseguiria, mas a gente olha para trás e a gente fala, eu não sei, mas eu sei que eu cheguei, né? Quantas vezes aqui, né, a gente escuta histórias de pessoas que chegaram aqui nos Estados Unidos e a gente fala assim, meu Deus, como você conseguiu chegar dessa forma?
e a pessoa fala, não sei, mas eu sei que eu cheguei. E é incrível, incrível, e isso sempre assim me traz tanto impacto de ver a capacidade de sobrevivência do ser humano. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Então, você vai sim ter as suas conquistas cada dia mais quando você focar que é nesses momentos, é nessas horas de desafio, mais do que na hora que você olha para uma mesa, mais do que na hora que você olha para uma situação difícil e que você olha aquela situação e fala, neste momento, na minha realidade, nesse agora, neste momento, existe um Deus de amor que trabalha por mim e tudo está bem, tudo está tranquilo, por mais que pareça que o mar está revolto, que as ondas estão batendo, eu sei que tudo está bem, mais do que nesses momentos. Eu acredito que na hora que nós somos desafiados, na hora que nós somos chamados a ir além das nossas, né, entre aspas aí, capacidades, que eu acho que são as nossas próprias limitações que nós colocamos aqui dentro, nós temos que olhar para a gente e falar assim, eu sei que Deus está nesse negócio, que o amor dele está por trás de tudo isso, e que por mais que eu não possa ver com os meus olhos físicos, eu posso ver que existe uma força maior do que aquela que eu posso enxergar, mas que me dá essa força para ir além, para ser capaz de perseverar, de, de ser diligente, de continuar, de continuar, de continuar, de fazer. São 10 anos? Então são 10 anos. Todo dia. Hoje eu estou melhor, amanhã eu vou estar melhor ainda, no outro dia melhor ainda, no outro dia melhor ainda, porque eu vou perseverar. E aí você então começa a colecionar, né? Vitória, 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 uma atrás da outra. Isso é o que faz, né, um vencedor contínuo. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né, que é aquela vitóriazinha contínua, dia após dia. Então é muito importante que você entenda isso, né? Eu nunca esqueço uma vez que eu fui convidada para falar em São Paulo e eu conheci, né, a pessoa que me convidou pelo Facebook e a gente conversou e a gente ela fez o convite e falou onde era e tal, e nós acertamos tudo, né, e eu tava no sul do país, no sul do Brasil, e nós conversamos, acertamos tudo e tal, e, e de repente, né, quando eu peguei o avião e fui dos Estados Unidos para o Brasil, eu estava no sul do Brasil, e estávamos lá e tal, e essa pessoa que me convidou acertou tudo, e eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu, pessoalmente, e ela deve estar até me vendo aí agora, porque ela está no grupo, e a gente nunca tinha se visto pessoalmente, ela não me conhecia, eu não conhecia ela, avisou, ela fez as propagandas, ela não sabia se eu ia mesmo, eu não sabia se ela ia me buscar, se ela ia cumprir o que ela tinha falado. E eu simplesmente peguei o avião e fui. E de repente, eu estava com uma amiga muito querida e ela foi comigo. E chegando lá, ela vira para mim, a gente entrando no avião, ela vira para mim e fala assim, então, como que é o nome da sua amiga? Daí eu falei, uau, uau. Aí eu falei com ela e ela falou, você conhece ela? Eu falei, eu conheci ela pela internet, pelo Facebook, assim, ela, você é louca? Você tá indo para um lugar que você não conhece a pessoa pessoalmente? E não sei o quê. E aí foi aquela hora que eu me dei conta que realmente é, eu, eu tinha me lançado. Eu tinha me lançado com toda a coragem, com toda a força do meu coração, eu tinha me lançado. E, e na hora me bateu aquele medinho e eu lembrei, eu falei, quem está me levando é o amor de Deus. Ele sabe a minha vontade de ir, a minha vontade de fazer, de falar para as pessoas o que eu sei, de compartilhar o que eu sei. Ele conhece meu coração
E se ela estiver lá, ótimo, se ela não tiver, a gente se vira, pega um avião de volta, não sei, eu não sei. E quando nós chegamos lá, ela estava lá, muito lindinha, esperando, e foi muito bom, a gente curtiu muito. Ela é uma doçura de pessoa e hoje é uma amiga muito querida, é alguém que eu guardo aqui dentro no coração com muito amor e carinho, né? E até um beijinho para você, querida, porque foi muito legal a estadia na casa dela, a família dela é uma graça e foi maravilhoso. Mas foi um momento realmente de onde eu parei e pensei, falei, meu Deus, como que muitas vezes nós, né, a gente entra assim e quando a gente vê, a gente fala, uau, eu tô aqui. E o medo vem, né, o desafio vem, e aí é hora da gente lembrar, eu vejo Deus em tudo. E esse é o meu desafio para você hoje. Lembrar o seguinte, que a sedução da segurança é mais perigosa do que a percepção do medo. Eu vou repetir para você. A sedução da falsa segurança, melhor dizer, é mais perigosa do que a falsa percepção do medo. Que você se sinta desafiado a ver Deus nos seus maiores desafios e que ainda hoje você pense em começar aqueles projetos que te deixam tremendo, que te dá aquele friozinho na barriga, porque são esses que vão te levar a lugares que você nunca imaginou que você iria. Até a próxima lição.